ela realmente é um potencial imenso, e o Dr. Ficoseco, eu entendi, Dr. Ficoseco, do potencial gigantesco que nós temos, né, da talassoterapia aqui no Brasil, né? Então, lá em Guarapari, nós temos areias que emanam radioatividade ainda. Então, as pessoas há mais de 100 anos vão lá e vê que tem artrite e começa a melhorar. Teve 2 pesquisadores na história que fizeram estudos, e agora nós estamos fazendo um estudo mais amplo, multidisciplinar, de areias que emanam radioatividade, e essa radioatividade pode ser usada positivamente do ponto de vista da hormesis, que é uma outra palavra-chave que vocês podem se divertir no Google, chama-se hormesis com H, né? Realmente é muito interessante, porque o resultado é muito óbvio e muito rápido, né? E ademais nós temos uma talassoterapia diferente da talassoterapia de clima frio, diferente do clima mediterrâneo. Nós temos uma talassoterapia tropical, francamente tropical. Nós temos recifes de corais que formam piscinas de água quente marinha. Mais medicinal que isso, eu não conheço, porque a água do mar é o único elemento natural que tem todos os elementos da tabela periódica. Então nós estamos fazendo uma talassoterapia bruta tropical, quando nós vamos em Portugalinhas, que eu vi aqui, nos recifes que tem no litoral brasileiro, né? E aí temos os olhos tal, que o professor Ficoseco já falou. O primeiro trabalho que eu encontrei, falando dos recursos naturais terapêuticos, é de 1588, é do Iasolino, tá? Eu estudava bastante quando eu fazia doutorado, então eu tive tempo de encontrar esse trabalho do Iasolino, é de 1588, mostrando, né, alguns fatores terapêuticos. Por exemplo, ali, ó, ele está falando do banho, do sudatório, que seria uma sauna, ou de uma hidroterapia, ou seja, o lugar que você transpira, né, e do fango, que o Dr. Ficoseco já nos apresentou, né? Aí são alguns recursos previstos já pelo nosso maior médico que existiu do Brasil até hoje, do ponto de vista de pesquisa crenológica, que é o Dr. Benedito Mário Mourão. Tive o prazer de conhecer, tenho livros assinados por ele, foi uma honra conhecê-lo, né? E é uma referência mundial, né? Então agora eu vou falar da natureza. A natureza são vários aspectos que você pode considerar, então eu vou abordar algum deles de uma maneira um pouco mais rápida, tá? O que acontece? Entramos na ecogeofísica, repetido, desculpa. Aí tá, você tem as instâncias hidrominerais, o potencial turístico, foi como eu dividi na minha tese de doutorado isso aí, né? Ou seja, eu coloquei o potencial turístico, se água engarrafada, né? O potencial natural e no Brasil nós temos uma coisa que muita gente não acredita, né? Que são hot springs, são nascentes quentes desconhecidas, são nascentes que estão no meio da selva, que só os índios que vão ainda. Isso é uma coisa que só o Brasil tem e espero que a gente aproveite um dia, como na divisa do Brasil com o Peru. O Acre com o Peru tem umas termas interessantes lá, né? Aí são alguns ensaios clínicos aí para você ver que eles utilizam esse tipo de natureza, esse tipo de local saudável, salutogênico, como diz a doutora Nélida, né? De ensaios clínicos, ou seja, o que nós precisamos. Então, para prevenção de obesidade, diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares. Alguém já parou para pensar o quanto isso custa para o governo? O quanto custa isso para o cofre público? E quanto os ambientes, só o aproveitamento, e saber que se pode aproveitar os ambientes e recursos naturais, né? Aí então, também há alguns trabalhos científicos sobre ambientes salutogênicos, que é a palavra que eu aprendi com a professora doutora Nélida, a presidente da Sociedade Brasileira de Termalismo, né? A parte de geografia médica, que também pode ser considerada geologia médica em alguns casos, né? Que é o caso de você interpretar um ambiente de 3 maneiras distintas, aí, que não cabe agora especificar. E aí entra a lembrança, né, dos que são médicos, já ouviram falar do Hipócrates, né? O livro dele, a base do livro dele é esse, né? São áreas, águas e lugares. Então a gente começa por ele. Então, se vocês pegarem esse título, vocês vão ver o quanto importantes são os lugares, as águas e o que respiramos, né? Então, depois vem lugares de spa, né? Então, essas são algumas bibliografias, e aqui são os resultados que se obtém em lugares como esse. Então, do Hipócrates, eu não preciso mais falar,
né? Realmente, o título do livro dele já diz muito. Aqui eu vou falar agora sobre Therapeutic Landscapes, ou seja, congressos internacionais. Eu não acreditei, mas eu fui ver, existem congressos internacionais de paisagens terapêuticas. Ou seja, o fato de você ver um jardim, vai ser urbano, o fato de você estar num lugar agradável de visão, o fato de você estar num ambiente saudável urbano, o fato de você ver uma vista rural ou florestal, pode gerar efetivamente fenômenos fisiológicos, além da cachoeira, só ver, né? Então, só para vocês verem, esse trabalho é de 2007, vou passar, esse aqui é de 92, tá vendo? 92, tá vendo? Esse aqui é de 2003, né? O desenho urbano e a saúde humana, ou seja, a saúde ambiental urbana, que hoje chegou a essa denominação, né? Aí um trabalho excelente de 2010 em Portugal, né? Relacionado justamente à atividade de bem-estar e o potencial de retirada de estresse e até de cura, né? E aí, justamente, esse é de 2011, né, do Thompson, é um trabalho bastante interessante, esse é um dos que eu recomendo mais, tá? Porque, inclusive, ele fala do spa, né? Eu tenho um diretório inteiro, eu só escolhi alguns que eu achei interessante para passar para vocês, da importância da visão da panorâmica num ambiente turístico de saúde, né? Esse aqui, eles já entram com uma parte salutogênica das águas superficiais e tem muito a ver com a gente, das cachoeiras, o destino das águas, e tem muito a ver com os lagos, com os Rio Paraná, com o Rio Iguaçu, ou seja, isso, acreditem ou não, tem gente que usa terapeuticamente isso, né? Estou até falando que a gente custa acreditar que às vezes a gente tem uma pessoa, um gringo lá, nadando no lugar parado, falando, olha que bobão, o cara está fazendo terapia, e a gente fala que bobão. Então, por quê? Porque eles têm essa cultura, eles conhecem isso, né? Aí tem mais, esse é pessoal dos Estados Unidos já, trabalhando também com a parte das vistas terapêuticas, e agora eu vou falar do quê? Da climatoterapia, ou seja, desde o começo, como eu vou mostrando aqui para frente, todos falavam antigamente hidroclimatismo e não termalismo. Ou seja, o clima sempre foi e sempre será o clima, não só o lugar, aquele ambiente agradável que eu falei agora. O clima, os microclimas também são muito interessantes, ao ponto de diversos resorts, spa e estâncias hidrominerais terem um critério de elementos, de fatores que eles têm que atender para se tornar uma estância. Então, para se tornar uma estância climática no caso, ou pode ser hidroclimática no caso, né, também. Então, eu vou passar alguns trabalhos, né? Aí normalmente a gente tem essa divisão, né, da montanha, né, da altitude elevada, montanha é considerado nessa bibliografia acima de 1.560 metros acima do nível do mar, altitude litorânea e baixa, continental, e cada um desses que foi dividido, justamente cada um desses itens que foi dividido, é porque é fácil de diferenciar geomorfologicamente e também eles diferenciam do ponto de vista de efetividade clínica, de efetividade de trabalho medicinal, tá? Então, inclusive a ida de um para outro, ou seja, não é o fato de você só estar. Se você sai numa altitude e vai para o mar, ou do mar para uma altitude, ou seja, o contraste, assim como no banho, também pode ser utilizado terapeuticamente, né? Então, justamente o que eu estou falando, você tem estímulo e repouso, né? Você tem 3 zonas, né, principais, que é o marinho, o litorâneo, o seco e o de pouca umidade, montanhoso ou alpino, tá? Aí estão algumas bibliografias também, né? Aí então, também, esse autor, aí, o Mazarakis é um dos papas do bioclimatismo no mundo, né? Ele veio para o Brasil, até tive que conversar com ele, né? Realmente, o que se diz e o que se prega é uma coisa que, voltando a afirmar o que o Dr. Ficocseco falou, é valorizar o local. Nós temos uma climatoterapia tropical e subtropical única, talvez na África, talvez um pouco na Oceania, né? Pela faixa
que a gente se encontra, né? Então, aí estão alguns outros tipos de classificações: de baixa altitude, terras altas, tropicais, bioclima. Tá? Então, por que se divide o bioclima? Porque cada um tem a sua ação fisiológica distinta. Né? Aí isso é 1913, gente. Então, vocês veem, isso no tempo que os Estados Unidos tinha a sua sociedade de hidroclimatologia. Esse é o tempo que está voltando com força total através da indústria do bem-estar e do spa. Os Estados Unidos já tem uma associação balneológica muito forte e mais recente do que a nossa, né? Bem mais recente, a ABANA, Balneologic American National Association, tá? Então vocês verem a importância aí do aspecto climatológico nas ações. Aí o outro de 1885, né? Esse é o trabalho de 1885, né? Norte-americano também, né? Esse trabalho já é mais recente, é 1957, em que você tem a bioclimatologia e a biometeorologia, e eu pus esse autor dentro dos versos que eu tenho. Por quê? Porque ele também cita o tropicalismo, a parte tropical. Tá? Aí está quais são as meteoropatias que eles dizem, né? As principais doenças, né? Que podem ser tratadas. No caso, muita coisa a gente tem da talassoterapia feita no Mar Morto. Né? Realmente os estudos lá são incríveis. Vocês sabem que é um país muito pequenininho, mas que tem um mar, uma água que tem 10 a 20 vezes mais sal que no mar. Né, que tem um clima muito especial e que as pessoas realmente têm um estudo de ensaio clínico, porque eles valorizam demasiado aquilo. O turismo é uma indústria muito forte, né, o turismo religioso em Israel. E aí eles aproveitaram o turismo de saúde, que é o que a gente está pretendendo fazer aqui nesse evento, né, a somar segmentos turísticos, né, e no caso esse tem sim efetividade em algumas patologias. Aí está um outro aspecto bioclimático. Esse grupo, se não me engano, é da Polônia, né? Só para vocês verem a quantidade. Né? E aí são alguns itens que eles levam. Né? Júlio, tempo de duração do nascer do sol, duração do pôr do sol, tudo isso é levado em conta na instalação de um resort. Tudo isso é levado na instalação de um empreendimento. Todo o tempo de neblina, os fogos, né? A velocidade do vento, a umidade do vento, a temperatura média anual, tudo isso é levado em consideração no estudo para a instalação de spa e resort no mundo todo. Né? Aí são alguns efeitos que você tem, né? Aí já são esse mesmo trabalho, e aí então, por fim, eles conseguem estruturar regiões mais favoráveis para se instalar os empreendimentos ou as construções de lugares que você quer fazer tratamentos naturopáticos. Né? Aí, então, para repetir, né, continentes, aí para que serve? Agora temos já alguma bibliografia, eu não coloquei no tempo, mas aí tem a bibliografia do que isso pode gerar, né? O tipo de efeito, o excitante, o indiferente, o ativo, o de economia, ou seja, tudo isso vai mexer na fisiologia humana de alguma maneira, são os climas. Os italianos realmente são os maiores estudiosos, né? Aí está alguma bibliografia, né, para vocês verem, e esse site, quem quiser, vou até ficar um pouquinho mais aqui falando, para quem quiser anotar, esses dois links são os links italianos, né, que vocês podem realmente, o Solimene, que é um ídolo meu também, um médico italiano, presidente de uma associação que é a Fentec, né? Fentec, o Solimene, de uma associação parceira nossa, não muito parceira, mas eles têm uma briguinha, mas o Solimene é um pesquisador responsável pelo Hidroglobe, pelo atual projeto do Hidroglobe, que é o projeto da Organização Mundial da Saúde para a hidroterapia. É um projeto previsto hoje pela Organização Mundial da Saúde, com uma série de pesquisadores do mundo inteiro. Tá? Então, quem quiser pesquisar Hidroglobe, é uma palavra-chave que eu vou repetir, que vale a pena. Então, aqui está aí um caso, por exemplo, de uma sauna, né? A relação
da temperatura e da umidade, aspectos localizados da pele, né? Como que você pode trabalhar com os tipos de temperatura de sauna, com o tempo de sauna, com banho e contraste, né? Então são animais da Alemanha, esse trabalho de 1993, tá? Com alguns nomes, vocês estão vendo que são um pouco diferentes, mas no fim é a climatoterapia, ou meteoropatia. Né? Esse já, o Frost, esse também é um trabalho que eu recomendo. Alguns deles são gratuitos, tá? É só colocar no Google escolar. Né? O do Frost, o ambiente curativo, o ambiente salutogênico, o ambiente de cura, né? De um spa, eles criam modelos, né, dos ambientes para isso. Né? Aí já é um trabalho brasileiro, de São Paulo, porque em São Paulo nós temos hoje instâncias hidrominerais, instâncias climáticas, que recebem efetivamente dinheiro do governo estadual, por força de lei do ICMS, recebem verbas anuais. 1 milhão, 2 milhões, recebem dinheiro do governo estadual para não colocar indústria, porque Deus coloca indústria. Então, temos instâncias hidrominerais que recebem. Então, esse é um estudo bastante amplo, exato e moderno dos diversos tipos de climas, umidade, chuva, pluviometria, máxima, mínima, e eles interpõem esses mapas para poder realmente ver se aquela instância hidroclimática tem algum uso ou se tem alguma classificação. Aí é o trabalho italiano também, esse senhor volta a falar dele, né? É o Hipócrates, né? Também já falando da biometeorologia. Tá? Bom, falando sobre clima também você tem a helioterapia, que é o que o Dr. Fonseca mostrou das estufas, né? E que no Mar Morto é feito de maneira efetiva, né? E aí alguma literatura também, né, para vocês, realmente alguma coisa da Alemanha, principalmente da Europa Central. Tá? Aí vamos rapidamente falar da talassoterapia, que é uma coisa que eu queria mostrar especialmente para a Olivia, ou seja, há 15 anos que eu trabalho com termalismo, a primeira discussão que nós tivemos com as práticas integrativas e complementares, que é um grupo que cada vez se fortifica mais no Ministério da Saúde em função das doenças crônicas e da previdência. Lógico. Tá? Por quê? Porque realmente nós temos, por força de lei, nós temos a fitoterapia, a homeopatia, a medicina chinesa, a fitoterapia e o termalismo social, a antroposofia também, como práticas integrativas e complementares, que fora do Brasil se chama-se Complementary Alternative Medicine, é o CAM e o PIC. Tá? Então, a minha pergunta é, se a pessoa tem efetividade num mar, numa praia, não estou dando lugar, e existe essa efetividade, isso é um ensaio clínico, gente, isso é um ensaio clínico, tá? Para a pele, qual a diferença se essa praia tiver na Argentina, se ela estiver na África ou se ela estiver no Brasil? Por que nós precisamos fazer um ensaio clínico nacional? Para as águas, eu acho que é até justificável, porque cada água é uma água. Né? Mas no ambiente de mar, se não fosse o clima, se não fosse a latitude, né? Talvez a sugestão que eu sempre fiz para Carmen e Simone foi que a gente tentasse pegar um ensaio clínico de fora. Por que não pegar um ensaio clínico de fora numa praia de Israel, por exemplo? Né? Por que não utilizar isso? Porque uma vez que isso é utilizado, que isso é aceito pelo Ministério da Saúde, a Portaria 971/2006 prevê, sim, a aplicação de recursos públicos para o SUS bancar os tratamentos. E nós temos 7.000 quilômetros de praia. Tá? Vamos falar um pouquinho de íons e radioatividade. Então, esse é um trabalho que eu publiquei agora em Guarapari. Né? Realmente são benefícios dos gases, aqui são os gases, radônio e torônio, aqui a força radiativa do Dr. Paulo, me corrija, nanogiga é força, atividade radiativa. A exposição radiativa, o professor Dr. Paulo é professor do IPEN, Instituto de Pesquisas Nucleares, da USP.
E os íons negativos do ar são íons por centímetro cúbico. Tá? Então, esses é o resumo dos ensaios clínicos que eu encontrei e que eu apresentei, não vou apresentar aqui agora. São isso, do jeito que eu apresentei na Therapeutic Landscapes. Eu tenho uma vasta bibliografia sobre os íons negativos do ar. Tá? Aí, os mesmos elementos, aonde a gente encontra isso, né? Então vocês podem ver que o nosso exemplo brasileiro de Guarapari, ele realmente tem a força na exposição radiativa gigantesca, né? E realmente os íons negativos do ar também são bastante grandes. São maiores, inclusive, que das cataratas, só que lá é a radioatividade dissociando as moléculas em íons. Tá? Aí é o equipamento, esse equipamento pertence à Universidade Federal do Espírito Santo, foi adquirido no projeto que nós estamos desenvolvendo, né? E essa areia amarelo é radioatividade pura, isso é monazita, gente, isso é uma areia que realmente você coloca o contador Geiger lá, pum, dispara, né? E lá que eu falei no começo que o pessoal passa a mão, fica um dia lá e já para de doer, né? Tem um caso, vou contar rapidinho da radioatividade, que eu não falo muito mais, de uma escavação arqueológica na Alemanha, numa mina de urânio antiga, encontraram no bolso do esqueleto do minerador, encontraram um pozinho amarelo que era uranita, que ele era minerador de uranita. E aí, perto desse sítio arqueológico, encontraram uma plaquinha daquele povoado, que diziam, e a plaquinha estava assim, isso, uma escavação arqueológica, aqui neste povoado se vive por muito tempo, embaixo, e dançando. Quer dizer, o legal é que as pessoas tinham qualidade de vida na terceira idade, eles dançavam na terceira idade. E isso é fantástico, isso é fantástico. Isso tem na escavação, esse trabalho numa escavação arqueológica alemã. Ou seja, mostrando que o efeito hermético, o efeito dos íons, de ionização da radioatividade em ambiente natural, ela pode sim, em determinados tipos de exposição, ser positiva à saúde humana e até terapêutica. Aí está esse trabalho interessante que é da Toscana, né, do pessoal mostrando a qualidade que você devia ter colocado lá no comecinho. É como a qualidade de vida da comunidade toscana é afetada pelo uso dos recursos geotermais. Como isso gera sustentabilidade, como isso gera aumento da renda média. Então é um trabalho muito interessante feito em Toscana, terra dos meus avós, dos outros avós. Bom, agora rapidamente eu vou falar de água. Eu não vou falar disso em classificação de água, isso está tudo na legislação brasileira, está no Código das Águas Minerais, né? Então, na verdade, o que eu quero mostrar é que as farmacopeias antigas, se você pegar, eu peguei algumas farmacopeias antigas, mais da metade delas eram água e sais naturais, né? Na verdade, a própria hidroquímica, a própria química começou a nascer das análises das águas minerais. Aqui está aquele trabalho que eu citei, o de Azulino, né? Aí são trabalhos que eu encontrei da relação do tipo de água com a formação arqueológica, a formação antropológica das comunidades. Como os sais minerais das águas influenciaram no jeito que a pessoa é, na cor do cabelo, na força, na nutrição, no tamanho, como isso afeta a formação fenotípica das pessoas, tá? Então, a gente aí também tem a parte um pouco mais complicada, é um livro chamado Biomolécula, tem alguns livros chamados, que considera a água como uma molécula, uma biomolécula, por vários fatores. A água tem mais de 101 anomalias termodinâmicas e físico-químicas. Ou seja, tudo que você faz os cálculos físico-químicos, você vai ver a água sai do prumo, a água sai do script, né? Então eu tenho essa tabelinha na minha tese, está na minha tese, quem quiser consultar, né? Então justamente a maneira como a água se comporta na estrutura do DNA, na estrutura das proteínas, realmente é muito interessante, porque a água cria a mobilidade de íon entre a estrutura das proteínas, né? Realmente é muito interessante esse trabalho. E se a água é muito saturada em sais minerais, ela acaba gerando efeitos nocivos, mas quando ela é levemente, quando ela tem até 1 grama por litro de sais minerais dissolvidos, realmente você tem uma efetividade, uma biodisponibilidade bastante interessante e bastante específica.
Então, esse particular, a molécula de água, todo mundo sabe que é assim, então ela forma tipo uma seta, ela tem força, é uma molécula muito forte, né? Então, a molécula de água, realmente, ela tem um comportamento totalmente diferenciado, né? Tanto que o nosso planeta chama água, né? Totalmente diferenciado de outros elementos da tabela periódica, né? Ou de outras substâncias e moléculas comumente encontradas na natureza. Então, isso eu já falei, das enzimas, das moléculas, já adiantei um pouco, né? Alguns tipos de fenômenos bioquímicos, que é difusão, transição, percolação, todos esses fenômenos vão influenciar na atividade, não só das águas, né? Mas os sais, as lâmpadas, e tudo isso. Eu não sei se eu já falei, se eu pulei, mas eu vou adiantar que, na verdade, o desenvolvimento hoje de estruturas artificiais na farmacologia, né, na bioengenharia, elas estão cada vez mais fazendo back to the basics, voltando ao passado e copiando as estruturas naturais, porque eles viram que é mais efetivo, né? Então, aí está a relação da força do íon água, né? Então, aí está. Justamente eu já falei, né, 1 miligrama por litro, né? Então existem forças termodinâmicas e físico-químicas aí bastante específicas nesse tipo de substância, né? E a parte de íon, realmente, ela foi estudada na bioquímica por um senhor no século passado, chamado Hofmeister, e o Hofmeister observou uma clara de ovo, e depois ele foi analisar uma clara de ovo na natureza, como que se comportava os eletrólitos de diferentes elementos químicos nessa clara de ovo. Aí ele classificou esses elementos como cosmotróficos e cautrópicos, ou seja, alguns que atraem e outros que repulsam determinadas substâncias e se separam de maneiras distintas. E aí sim, eu acho que para os farmacêuticos, para os bioquímicos, começar a fazer um trabalho, eu acho que vale a pena entender um pouco mais da série de Hofmeister. Então, agora as águas minerais, né? Ou seja, como foi dito por Ordon Alejandro Rubin, né, da Terbatalha, as águas na Europa normalmente quando são minerais e tem um histórico, não precisa ter um ensaio clínico, elas são consideradas mineiro-medicinais, tá? São águas mineiro-medicinais. Então, essa é a divisão da minha tese de doutorado, são os tipos de divisões, né, das fontes. Aí não estou analisando só a água, estou analisando a fonte como um todo. Tá? Então, aqui está o que eu falei, né? Então, realmente, a farmacologia, a medicina moderna hoje, está começando a voltar-se de novo às substâncias naturais. Cada vez as patentes relacionadas aos produtos naturais estão se equivalendo às patentes das substâncias artificiais. Tá? Aí, então, mais alguma coisa relacionada a colóide, tudo de microescala, etc. Vou passar que já está acabando, né? A farmacognosia, né, que é o que você justamente tenta descobrir a atividade positiva das substâncias, né, na farmácia, né? Então está aqui, ó, a quantidade de ativos aprovados, né? Os abióticos, que são os que eu estou falando, aumentaram 5,38% e estão aumentando por ano no total das substâncias pesquisadas em farmacologia. Aí está o que eu falei antigamente, que é o fato da deficiência em determinados elementos, né? E a Organização Mundial da Saúde, né? Ela realmente estuda já essa deficiência e essa